Então, que possamos fazer agora uma conexão desse nosso planeta abençoado em conjunto aí com os nossos mentores espirituais e que possamos, com isso, favorecer a grandiosidade que é a nossa vida. Então, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por iniciado, então, esse nosso bate-papo no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para toda a glória e todo sempre. Que assim seja, e que assim possamos unificar nossos corações em um só, com o Criador maior. Graças a Deus. Amém. Com experiência espírita, como eu disse aqui, eu até declarei a minha idade, né? Então a gente já viu bastante coisa, né? Principalmente porque só nessa casa eu fiquei uns bons anos em atendimento fraterno. Em atendimento fraterno, então a gente vê por que condição que a pessoa procura a casa. Geralmente é mais pela dor do que pelo amor, né? Mas a gente está ali para não fazer julgamento, a gente está ali para acolher, para ajudar, porque a gente sabe que muitas dessas situações hoje, elas vêm de encontro àquilo que a gente não entende. E o que a gente não entende, ou seja, naquilo que a gente é ignorante, a gente sofre mais. E ignorante, gente, é só falta de conhecimento, viu? Não é aquele sentido onde se colocava na nossa língua portuguesa lá atrás. Então, dentro disso aí, a gente sempre está a acalentar os corações que estão dentro dessa dificuldade. Até porque hoje nós estamos sofrendo uma pressão bastante grande, né? Já que o canal é espírita, então acredito que muitos destes seguidores aí do canal vão entender o que eu estou dizendo. Por quê? Hoje a gente sente que tem coisas acontecendo que estão além do nosso conhecimento ou, no mínimo, da nossa sensação. A gente reclama mais de que não tem tempo, a gente reclama que está doendo um pouco mais, seja a cabeça ou seja o corpo, coisa parecida. Mas tudo isso vem de encontro a coisas que nem sempre é o efeito físico. Porque isso, já falei agora, é o efeito, mas onde está a causa? A causa está todo nesse aporte, né, dessa psicosfera. Hoje, por exemplo, a região que nós estamos aqui veio de uma frente fria. Essa frente fria favoreceu de limpar o nosso ar. Por mais que a gente não entenda o que é a chuva, mas a chuva ela limpa, a chuva regenera, né? Assim como vem o vento também, que está vindo de um lado, assim como ele está trazendo, ele vai levar. Então, quando a gente consegue compreender, puxa, está bastante calor, mas a gente tem que fazer também aquela compreensão ou aquela nova leitura de que muito disso é reflexo do que a gente já está vendo aí. Igual lá no Acre, lá há pouco tempo, o nosso norte do país estava aí com as baixas dos níveis de rio, hoje já está com quase 18 metros de altura, né? Então, quando a gente vai ver isso aí, poxa, mas o que será que está acontecendo com o mundo? O que será que está acontecendo? Será que não somos nós os responsáveis por isso? Sim, somos, mas o que nós podemos fazer? A gente tem que melhorar, a gente tem que vibrar melhor, a gente tem que fortalecer a oração, porque a oração, gente, é aquilo que a gente fala, não pode ser um exercício labial, tem que ser o coração. A oração ela tem que sair do coração, porque só assim que a gente vai ter o melhor resultado possível dessa sustentação aos nossos apelos. Porque fica muito fácil a gente falar assim, poxa, como é que eu falo com Deus? Né? Ah, não, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu vou falar com o padre, eu vou falar lá com o pastor ou coisa parecida. Só que assim, se a gente vê direito, eu mesmo, quando a pessoa vai me procurar lá no centro que eu não esteja dentro de uma palestra, mas que eu esteja lá, as pessoas acorrem lá, mas não dá para você dar aquela sustentação maravilhosa. Tanto é que quando eu fico aquilo na minha mente, se eu tenho o contato da pessoa, eu ligo para ela, eu mando um zap para ela, dando resposta com uma melhor firmeza para ela não pensar que também ninguém ligou pro problema dela, né? Problema dela, né? Porque todo mundo
tem seus problemas, principalmente hoje, como eu disse. E graças a Deus, hoje eu tenho de crianças a mais idosos que acorre pela sustentação da boa palavra. Por quê? Quando a gente dizia, né, que precisava se conhecer a pessoa pela índole. Mas como eu disse, a capacidade da simpatia, quando você reconhece no outro, já que todos nós somos seres espirituais, está em mim o quê? Como a gente já coloca lá no indiano, Namastê, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então, como seres espirituais, a gente precisa compreender que estamos todos coligados. E é essa coligação que vai fazer você raciocinar até quando há uma, entre aspas, antipatia. Porque, de primeiro, pode ser que você acorra a mim, Paulo, puxa, eu preciso falar com você. Puxa, Éder, agora eu não estou podendo falar com você. Mas, caramba, você é meu amigo, você tinha que me dar atenção. Aí nisso já se cria um mal-entendido, um mal-estar. E aí começam as coisas todas. E você estava até comentando da importância desse atendimento, desse primeiro atendimento na casa espírita, né? Sim. Da pessoa já chegar se sentindo acolhida, né? Sim. Eu e o Éder, a gente falava justamente da condição. E um dos trabalhos, porque muita gente vai a uma casa espírita e não sabe como uma casa espírita trabalha, né? Por isso que eu até monitoro um curso básico de 10 aulas, para que as pessoas que realmente querem hoje ter um melhor despertar. Por quê? Não que as nossas obras, ela seja a dona da verdade, mas com certeza ela vai tocar seu coração. Porque a partir do momento que você buscar um entendimento, seja com palestrante, seja com monitor de aula, seja com a pessoa que vai te dar atenção, falando realmente em nome de Jesus, porque Jesus também já dizia, onde 2 ou mais pessoas estiverem falando meu nome, lá eu estarei. Então, se a gente estiver se purificando, a gente vai entender que está aí para praticar o quê? Para praticar a bondade com o nosso próximo. E é isso que Jesus desejava. Então, quando a gente conversava um pouco antes, um dos trabalhos mais importantes na casa espírita é a recepção. Porque muitos vão sem saber o que vão encontrar. E muitos têm problema, mas também não sabem como expor, né? Então, é muito importante que uma casa espírita ela saiba se preparar. Aliás, não só uma casa espírita, né? Uma igreja, um templo, qualquer lugar, porque todo mundo vai em busca de resposta. E quando se encontra um coração aberto, você sendo recebido, de pronto você senta ali com satisfação e com certeza você vai receber todo aquele aporte. Porque as pessoas também interpretam errado, elas acham que vão no centro espírita para tomar o passe e dali elas vão sair bem. Mas a partir do momento que você está realmente consistido naquela palestra, todo mundo está ali acompanhado, já está dizendo, está dentro de uma casa espírita, então não está sozinho. Não há um vazio nesse mundo e também não estaria, seja numa igreja, seja num templo ou seja numa casa espírita. Então ali o seu mentor ou o seu anjo de guarda, para assim melhor entender, vai estar ali trabalhando porque ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da sua fraqueza momentânea, né? Então, com isso, vai dar uma sustentação para que você saia dali e simplesmente, com o ato logo após do passe, há aquela confirmação e você se sente bem, porque todos nós somos perceptíveis naquela condição de receber alguma coisa, né? Então, se a gente acreditasse, como eu estava falando do meu próprio exemplo, né? Poxa, eu tenho que acreditar que tudo depende de mim. Então, se eu vou acreditar como assim, poxa, eu tô com sede, eu vou tomar essa água é a coisa melhor que existe no mundo. E pronto, ela vai me satisfazer. Então, eu tô vendo a água. Mas o sentido da água percorrendo aqui, seja da minha língua, até passar pela traqueia, até chegar no meu estômago, tem um tempo para se fazer efeito. Um tempo atrás, eu conseguia fazer visita às pessoas que pediam, após a pandemia, fazer visita em hospital. Então, a pessoa, quando te conhece, ela favorece tanto pela recepção
que você se torna potencializado em querer fazer o melhor de si. E por incrível que pareça, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para você mesmo. Então já houve pessoas que eu fui ver, que eu fui visitar em hospital, que foi pedido para que a família pedisse para que eu fosse ver aquela pessoa, porque por vezes ela ia numa palestra, mas depois não pôde ir mais. Paulo, minha mãe gostaria de ver você, o meu pai, o meu avô, coisa parecida. Sim, eu posso ir que dia, coisa e tal, e vamos lá. Então, essa troca de energia, ela se torna muito efetiva para que você mesmo perceba que se você analisar direitinho, você nem tem problema. É que a gente foca demais nas coisas e quando vê, nós criamos um mundo negativo. Porque a gente começa a ver e a gente sempre tem solução para o problema dos outros. Né? A gente não tem solução para nós, mas temos solução para os outros. Então, nisso tudo, eu fazia um exercício, e tanto é que eu falo para as pessoas, eu pergunto para elas, entre uma igreja e um hospital, qual é o lugar que tem mais espiritualidade, mais a sustentação de espiritualidade? A maioria sempre responde que é a igreja, né? Mas é o hospital. Verdade. O hospital, a pessoa já está ali, por vezes até desenganada, e passa um filme na mente dela. Então, quando você entra ali, mesmo que ela esteja desenganada, que você a acalenta, que você oferece aquele aporte, que vai estar tudo bem, puxa vida. E é uma realidade que o momento da minha vida que eu mais senti a presença de Deus, assim, foi acompanhando minha mãe no hospital. E aí eu conseguia perceber que ali na UTI, onde ela estava, né, o quanto, por estranho que seja falar, o quanto era bom aquele ambiente, né? Eu sei que muitos não vão compreender, sim, né? Lógico. Assim, mas no sentido, assim, espiritual e de amparo, né? Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas ainda assim a gente conseguia perceber, assim, naquele clima, ainda que tivessem ali as dificuldades físicas, espirituais, psicológicas daqueles que estão ali se tratando, o apoio da espiritualidade ali dá para se sentir, né? Sim, porque hoje nós temos não só o advento da internet, mas nós temos filmes ótimos, né? Aliás, nós temos obras que começaram a ser romanceadas para o melhor entendimento, mas são obras assim muito interessantes para a gente compreender essa condição da causa e efeito, porque a nossa vida é causa e efeito. Então, como é que eu posso querer o paraíso se eu estou pleiteando um monte de coisa errada aqui na Terra? Né? Então, dentro da lei da causa e efeito, eu vou estar onde está o meu pensamento, né? Que Jesus dizia que onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Então, com essa condição, hoje a gente vê através desses filmes aí uma melhor compreensão de que a gente ainda tem tempo para se melhorar, de que a gente ainda pode estruturar melhor o nosso desejo de se reconhecer. E como mesmo é colocado, não interessa o que se fez, não interessa o resultado disso agora. Não pense mais nisso agora. Começa a ser uma nova pessoa. Começa a reescrever, né? Porque não adianta, você não vai mudar o que foi feito. Isso já está escrito lá. Né? Como as pessoas têm aquela ideia de que vai haver um fim do mundo catastrófico, que vai haver ali o julgamento final, coisa parecida, como muitos ainda ficam esperando o Salvador, né? Mas não é assim. O homem novo, ele sabe que o planeta, o universo, ele está em constante transformação. O nosso planeta, ele ainda é muito atrasado em relação ao universo. Tanto é que a gente vive aqui dentro de muitas brigas por coisas bobas, né? Então, quando a gente entende que esse planeta está passando de provas e expiação para regeneração, isso já dá um alívio para quem já sabe, tem um pouquinho assim da noção de que a vida espiritual, ela emana. Perfeito. Sabe? Quando você dá cursos, por exemplo, numa casa que tem uma energia bastante, tem um suporte, coisa e tal, por incrível que pareça, você acaba captando que tem espíritos que vão lá estudar
Parece brincadeira falar um negócio desse, mas era aquilo que a gente estava conversando um pouquinho. Hoje, o novo homem, ele precisa entender que há essa integração espírito, matéria. Só que essa matéria é aqui da Terra e o espírito é o universo. Aí quando as pessoas ficam olhando o céu, ficam olhando as estrelas, a lua, não entende que ela está procurando seu lugar no universo. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, como que a gente poderia começar a entender o que é a candeia, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, como você mesmo colocou, a candeia a gente sabe que ela é tipo uma tocha, né? É a luz que se faz presente para iluminar, seja o ambiente ou as coisas. Mas, no caso aqui, essa passagem, ela vem mostrar a condição não só da claridade, como do conhecimento, né? Por quê? Aqui está falando da candeia, não a coloque sobre um alqueire. Alqueire hoje, quando a gente vai falar de alqueire, alqueire é uma medida, né? Nossa, eu tenho tantos alqueires de terra, coisa parecida. É como a gente estava explicando sobre a obra lá, 165 anos atrás, né? Essa aqui ainda não tem isso. Deixa eu virar aqui por causa do reflexo aí para você. E obrigado. Então, o que a gente vai entender sobre isso? O alqueire, na época, era aquelas bolsas que se levava nas mulas, nos burros, até em cavalo, para se medir os grãos, né? Então, pô, você vai acender uma vela, um candeeiro, e você vai colocar lá dentro, ele não vai dar plena iluminação, né? Por quê? É um recipiente, então a luz não vai ficar no todo. Porque tem traduções que dizem assim, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, às vezes o sob não é em cima, né? Isso. É justamente... Não tem lógica, como se eu fosse colocar uma iluminação aqui, em vez de a gente pegar o ponto alto, a gente colocasse a lâmpada aqui. Seria isso? Isso. É, como a gente estava falando, né? Existem muitas editoras com muitos tradutores. E a gente precisa entender, porque a Bíblia mesmo, quando ela foi escrita, era o aramaico, né? Que ela foi muito mal interpretada. Olha um exemplo básico e clássico de que todo mundo coloca. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas não tem cabimento um camelo passar por um buraco de agulha. Em aramaico, aquela cordinha que eles usavam, aquelas cordinhas, eram tão fininhas, e aquilo era denominado de camel, né? Mas as traduções vão assim, não, é mais fácil falar isso aqui. E coloca, né? Camelo. Tem nada a ver. Então a gente precisa raciocinar, a gente precisa sair esse estereótipo do milagre, né? Porque não tem cabimento, né? Até porque o Criador, se ele criou a agulha para ajudar a costurar, como é que ele poderia fazer um bicho tão grande como um camelo passar por aquele buraco, né? Então é coisa de raciocinar. Então as traduções, por vezes, elas erram, ou às vezes eles querem mostrar um sentido, mas na concepção dele. Mas quando a gente tenta estudar, a gente não pode passar errado. Eu já vi duas versões desse daí, dizendo que na época a linha, o fio lá, era feito com pele, com pelo do camelo. Então o camelo, no caso, era um cabo que era grosso. E outros dizendo que era o camelo mesmo, mas a agulha, no caso, não era uma agulha de costura. Era como se fosse um batente, um portal, né? Que era pequeno. Então, de qualquer forma, os dois era nesse sentido de dificuldade, né?
Você vê que são estruturas até interessantes para dar o entendimento, porque isso é figurativo. Sim, sim. Como muitas coisas, né? A gente estuda, se a gente vai estudar a origem da humanidade, Adão e Eva praticamente é o estereótipo da humanidade, porque hoje a ciência já se comprova, né? Se for colocar Adão e Eva há 40 mil anos antes de Jesus na Terra, né? Então, a gente sabe dos exilados de Capela, entre outros que vieram de outro sistema, mas enfim, na condição aqui que a gente vai entender, é que assim, não tem como você colocar, porque muitos entendiam que você vai colocar ela abaixo, a iluminação ela não vai se desprender. E aqui, quando a gente coloca, logo em seguida vai ter o entendimento, a gente vai compreender na análise de todo esse estudo aqui, que o conhecimento, assim como a iluminação, se ela for muito forte para alguns, ela desfoca, né? E com isso, ela não chega a todos. Porque seja na iluminação, ou seja pela informação, como Jesus muito colocava, e vem logo em seguida aqui, quando os discípulos perguntavam por que ele falava por parábolas, é porque ele já dizia, né? Porque ouvindo não ouvem, vendo não enxergam, portanto não compreendem, né? Então, dentro dessa condição, ele falava que tudo tem o seu tempo. Assim como nós tivemos a infância, tem a juventude, tem a maturidade, e cada época você vai tendo uma percepção diferente para o entendimento das coisas, assim como a gente já explicou um pouquinho antes ali, falando justamente para o conhecimento da vida. E assim, quando a gente coloca essa sublinhação aqui, é justamente no que ele está colocando no texto em seu todo. Porque o homem, ele só vai conseguir compreender as coisas a partir do momento que ele conseguir enxergar isso, né? Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar, porque enxergar é quando você sente aquilo mais profundamente. E por que Jesus falava por parábolas? Era justamente para que o mesmo ensino pudesse ser captado por todos e independente do estágio de entendimento? Então, nós temos até aqui uma parte aqui onde ele coloca lá que ele esteve com Levi, ou seja, Mateus, né? Acredito que você possa ter exposto aí, mas já vamos fazendo uma explanação sobre isso também, que esse capítulo engloba muito do entendimento. Então, ele passou e ele viu aquele cobrador de impostos ali, Levi, que depois se transformou em Mateus, né? Era mais conhecido como Mateus. E ele falou para levar até em casa. E chegando lá, Levi preparou um banquete para ele. E ele comeu com todo mundo, né? Tanto é que os próprios próximos de Levi, quando chegaram aos discípulos de Jesus, falaram: como é que pode o seu mestre, com essa gente toda aí, né? Aqui só tem doente, aqui tem ladrão, aqui tem prostituta, aqui tem tudo isso. Como é que pode? E Jesus, escutando aquilo, redarguiu, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então, o que fica nessa lição aqui também? Fica que quando ele passou por Levi e ele chamou, quis mostrar o quê? A obediência. O espírito dele enalteceu pela capacidade do mestre e obedeceu de pronto. Esse é o entendimento dessa lição, que muitos não conseguem entender. E as pessoas julgavam, né, Jesus? As pessoas julgavam. Tipo assim, se ele é tão grandioso, por que ele anda com esse tipo de companhia, né? Justamente. Então, quando se foi colocado isso aí, quer se mostrar a grandeza desse Jesus, desse exemplo perfeito de ser humano que Deus colocou aqui para que nós pudéssemos seguir, né? Porque só assim o mundo poderia melhorar, porque todo mundo fala Jesus, 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 mas ninguém realmente sente Jesus de verdade, né? Aliás, se Jesus hoje aparecesse, ninguém nem ia reconhecê-lo, porque para reconhecer Jesus, precisa estar com a mente muito aberta e o coração também, porque você não vai conseguir reconhecer Jesus hoje com os olhos. Buscando a fisionomia da forma que ele é descrita, né? Justamente. Então, quando ele falava essas coisas,
eu saltei aqui e coloquei nessa parte aqui dele com esse cobrador de impostos, justamente para mostrar que se uma pessoa raciocinasse, puxa vida, se ele é um ser, né, o Filho de Deus, como é que ele vai chamar um homem desse ou coisa parecida? Então a gente tinha que pensar, caramba, existe um propósito nisso, né? Mas ninguém raciocinava. Então, dentro dessa condição, poxa, por que ele falava em parábolas? Porque ele já procurava o homem com sentido. Porque dentro da condição também, não adianta falar que o bom médium é aquele médium que sabe tudo, conhece tudo. O bom médium é aquele que vai ser gentil espiritualmente, porque ele vai reconhecer no outro. Nós reconhecemos Jesus? Jesus reconheceu seus discípulos. Até hoje as pessoas perguntam, mas como é que ele escolheu 12 pescadores? Por que será que ele escolheu 12 pescadores? Porque ele reconheceu naqueles a capacidade de, entre aspas, lá na frente, eles impulsionarem o seu lado mediúnico, porque todos eles depois tentaram curar, todos eles levaram a proposta, e para falar em espiritualidade você tem que estar em mediunidade. E é interessante que também há de se haver um movimento da outra parte, né? Como a gente estava falando. Porque embora ele tenha escolhido ali, ele também convidou outros que não seguiram, né? Sim. Então, ele poderia outros, né? Que aquele que era materialista, né? Pegando como exemplo, que ele falou se queria seguir, né? Você quer ser perfeito e tal, né? Então, vende, doa o que tem e me segue. Quer dizer, se ele, a gente imaginando, né, agora a história, se ele tivesse tido esse desprendimento, embora Jesus tenha dito aquilo já conhecendo, acredito eu, a essência daquele que o procurava, né? Talvez ele poderia ter ganho muito experiência espiritual, né? Conseguido abandonar, digamos assim, que eu acho que é o nosso desafio de todos nós, né? Ir deixando paulatinamente esse chamado para o materialismo, para a posse, né? Para os apegos em geral, né? E desenvolvendo essa espiritualidade, né? E você dizia justamente nesse sentido, né? De que a luz na medida certa ilumina e muito ofusca, né? Então a gente pode compreender que mesmo no Jesus e os benfeitores espirituais segue um planejamento, né? Para que se viesse os ensinos hoje da forma que é do espiritismo ali, né? Através dos benfeitores espirituais com Allan Kardec coordenando, um tempo atrás teria ofuscado. Então, a gente pode compreender que hoje o espiritismo ele vem no momento certo, com a iluminação adequada para o entendimento que a gente está na nossa escala evolutiva, digamos assim. Isso é um comparativo bem racional esse que você colocou agora. Porque quando eu colocava do século XXI, e principalmente agora, com essa transição planetária, que nós vamos ter ela finalizada pelo ano 2050 aí, o que a gente vai encontrar nisso? A tão famosa parábola do joio e do trigo, né? Porque se a gente entender, o trigo e o joio, eles são totalmente parecidos. Só que um é alimento e o outro está ali e se ele não for tirado, ele vai atrapalhar o que seria o alimento. Então, quando a gente vê essa condição hoje de nós, o que seria o ser humano em si? Então, eu me considero joio ou me considero trigo? Porque o joio, quando ele é tirado, ele é jogado para a fogueira. E o trigo, ele vai fazer o alimento. Então, essa sustentação, ou essa comparação, ela vem justamente mostrar que, por vezes, a gente se ilude com o que a gente vê. Né? Super parecido. Mas se você não tiver conhecimento, quem conhece o joio e quem conhece o trigo? É aquele que está devidamente preparado e sabe fazer essa diferença, né? Porque em muitas situações nós somos leigos. E hoje o homem, o novo homem que a Terra está despertando, porque só virá para cá agora, né? Falando com essa sustentação, já que os seguidores do canal, a maioria é espírita e compreende a lei da reencarnação, virá para cá justamente aqueles
que estão envolvidos com a obra. Envolvidos justamente com essa inovação, não só do planeta, que o planeta já cansou da própria ação do homem destrutiva, né? A gente não para de ouvir falar que a Amazônia é destruída, o próprio raciocínio já mostra que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? O homem hoje já aprendeu que o pulmão do mundo são os oceanos, da qual a gente só conhece 5%. Então tem muita coisa para se perceber, mas diante disso, o conhecimento que é oferecido ao homem hoje, ele só vai vir para aquele que realmente vai saber colocar a claridade certa para ele conseguir ler, ver e entender. Muitos, até no passado, descobrindo as verdades, né, espirituais, guardavam para si, né? Hoje o espiritismo, né, a doutrina espírita, ainda que se não se permita aqui, vamos dizer um exemplo, divulgar o espiritismo, ele surge em toda a parte do mundo, né, a comunicação entre os espíritos. E houve muito tempo isso, né, daqueles que fizeram mau uso das verdades para domínio, para controlar a massa para benefício próprio, né? Qual que pode ser a consequência para aquele que agiu assim no passado ou que age assim hoje, né? Fazendo uso da claridade, das verdades, mas para benefício próprio somente. Sim, até hoje, como a gente disse, da transformação, nós vemos que o próprio entendimento religioso, quando ele já não era conciso, já houve uma dissidência e já se progrediu com menos favorecimentos, por assim dizer, né? Porque em algumas instituições ou algumas estruturas, seja ela qual for, ela é passível de erro também, porque a gente está numa escola, né? Então, Martim Lutero, quando já trouxe a renovação da religião para a Terra, ele já quis mostrar para o homem que já existia um novo modo de pensar e que a gente não precisava ficar atrelado a tantas coisas como era aquilo que a gente começou a falar lá no começo. Poxa, para falar com Deus, basta você colocar a mão no seu coração, mas você falar de verdade. É igual se a gente colocar um entendimento sobre as doenças com a relação da causa e efeito. Poxa, as pessoas têm muito problema no joelho hoje quando vêm a mim falar, né? Já que eu sou fitoterapeuta também, mas é o que é? É o orgulho. A pessoa não sabe ter consigo mesmo aquela condição de mudar, de se melhorar. Então, as pessoas não se permitem a essa renovação. E o mundo, como ele está em transformação, a renovação ela é necessária em todos os sentidos e doa quem doer, né? Seja em qualquer instituição que se diz espiritualizada, né? Porque o espiritismo é um termo criado por Kardec porque foi justamente a manifestação espiritual que veio de encontro já para essa humanidade mais renovada. Consegui entender isso que até então ou era castigo, ou era monstro, ou era pecado, ou era isso e aquilo. Então quando a gente fala lá, poxa, mas se a gente vai seguir um raciocínio de que Deus ele é a perfeição na criação, ele criou doença, ele criou pecado, ele criou a morte. Não. Então a morte a gente já conseguiu evidenciar que a morte é um estado de transição de um ponto para outro, né? E as outras, é óbvio, são coisas que a gente cria, como estava falando, da condição da causa e efeito, mas todo mundo vai enxergar o problema no outro, não enxerga que você é o causador do problema. E com isso também não quer se permitir enxergar, como falávamos, enxergar, não ver. Enxergar, porque o enxergar é você olhar para dentro de si próprio. Você acha que essa é a parte mais difícil, o desafio maior do espiritismo? É, porque quando a gente fala muito, uma das bases que a gente fala muito no espiritismo é a reforma íntima.
Mas a reforma íntima, ela não precisa ser uma sustentação assim, com algo repressor. A reforma íntima está em você mudar aquilo. É a mesma coisa. Aí você hoje... vamos dizer assim, vamos colocar, eu ia usar um exemplo com você, mas eu vou colocar um exemplo de um aluno que chegou para mim na sexta-feira e falou assim: Paulo, passei por um livramento. O botijão de gás quase explodiu em casa. Eu saí, minha mulher ligou e falou que era para voltar correndo, porque começou a vazar, a válvula lá já não segurava, o retentor já não funcionava, e eu precisei raciocinar. Eu não posso ligar uma lâmpada, não posso fazer nada, se der uma faísca explode tudo. Então, quando a gente pensa assim e dá tudo certo, a gente fica feliz. Como ele mesmo disse, eu sabia que eu não estava sozinho. Então, a gente tem que encontrar um ponto. Isso é reforma íntima. Quando você começa a reconhecer o que Deus te deu. Porque, por vezes, você pode andar na escuridão da vida, com tudo errado. Vamos pegar o exemplo de... Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, como algumas publicações colocam, Maria Madalena, vamos dizer assim. Puxa, ela nem era prostituta. É que na época a condição a prostituiu, porque ela era uma mulher casada e ela teve um envolvimento com um militar romano. Então já colocaram ela como prostituta, mas ela quis uma vingança. E você veja só, uma seguidora de Jesus, que nem foi colocada na Santa Ceia, mas ela estava lá, porque desde o momento que Jesus colocou, cadê aqueles que lhe acusavam, mudou a reforma íntima. Olha, Paulo de Tarso, olha que mudança que foi esse homem, que ele puxou para ele todas as dores de Jesus e passou pela mesma coisa, já que ele foi um perseguidor, né? E ele ficou até cego. Mas ele foi lá em cima, ele fez as coisas acontecer. Então, quando a gente lê a história, quando hoje se traz figuras que nos oferece o melhor da sustentação, para a gente ver como essas grandes celebridades, esses grandes homens ou esses grandes espíritos sofreram para estar hoje no que estão. Esses 12 apóstolos, que até então eram pescadores, né? Todos eles hoje estão dentro dessa linha de Xangô aí, essa linha de apostolado, né? Quase grande, justamente dentro dessa linha de justiça junto a esse Criador. Então Deus, ele não desiste da sua obra. Então quando ele faz a coisa vir de encontro, ele favorece que a gente raciocine, que você não precisa se diminuir, que você não precisa se menosprezar. Você pode ser tanto quanto, mas você precisa fazer valer. A gente vê as pessoas perguntando, o espiritismo proíbe isso, proíbe aquilo. O espiritismo não proíbe nada, né? Não. Ele vai nos esclarecer das consequências das nossas escolhas, né? E aí... Sim. O desafio é o quê? A gente ir substituindo, né? Que você falou de combater, acho que é substituir o hábito, né? Isso. Pegar nossas energias e, eu faço isso é nocivo, não vai fazer bem para mim. Então, deixa eu pôr um hábito bom no lugar, né? E dificilmente a gente faz esse intento antes que apareça a enfermidade, a prova, o desafio, né? Jesus já colocava, faça o teu próximo o que gostaria que fizessem a ti. Puxa vida, se eu gosto de você, eu não vou te fazer mal. Então eu tenho que ver os outros dessa forma. Eu tenho que tirar o meu lado ruim para conseguir enxergar o melhor nos outros. A gente não pode alegar ignorância por ter sido mal, né? Sim, porque quando a gente fala em o espiritismo não proíbe, ele realmente não proíbe nada, porque ele já nos ensina da condição da lei da causa e efeito. E outra coisa, por mais que se entenda a propagação do que é o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Mas as pessoas não sabem evidenciar direito o que é uma doutrina. Porque a doutrina, por mais que se pense que é uma compilação onde você tem que obedecer, você tem que seguir,
como determinadas instituições? Não, porque se ela não proíbe nada, então a doutrina nada mais é que um conjunto de ideias onde se constituiu o entendimento de que alguma coisa realmente é certo, que alguma coisa realmente tem embasamento. Isso é uma doutrina. E ela é usada em tudo. É o que a gente fala, o homem do século XXI, ele precisa refazer, a gente está falando de reforma íntima, ele tem que refazer o seu próprio dicionário para não ficar perdido dentro da ignorância do entendimento das palavras. Né? Porque antes, se eu te chamasse de ignorante, nossa, você poderia ficar ofendido, né? Mas hoje, ignorante, quando você atenta assim, caramba, realmente eu não devo ter conhecimento, porque, né? Então, são parâmetros que a gente precisa enxergar, e quando você acalenta seu coração, você deixa de ser o bruto, que só vai enxergar a maldade que nego quer te atacar de tudo e qualquer forma. E é interessante que você citou de Paulo, né? Na tarefa de Paulo, e Jesus, numa parte, ele diz assim, não vades aos gentios, né? Tá, nesse capítulo 24 tem essa parte, né? Que diz assim, né? Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de dado instruções seguintes, não vade aos gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E ele dá essa ordem, mas depois de muitos anos mais para frente, Paulo vai aos gentios e espalha o evangelho, né? Graças a ele tem no Oriente tudo, né? No Ocidente o evangelho. E ele diz isso porque o povo não estava preparado naquele momento de ouvir as mensagens de Jesus, ou não, ou acontece algo parecido com o espiritismo, de que não perde tempo com aqueles que são seus detratores, né? E vai semelhando, acolhendo aqueles que o buscam. Então, na verdade, o entendimento aí precisa se raciocinar. Porque como a gente estava falando da casa espírita ter uma boa recepção, ele colocava aí nessa primeira parte, dizendo aos seus discípulos, por quê? A hora era chegada. Como havia muita dificuldade de entendimento, então ele dizia, não perca tempo. Por quê? Até hoje você vai encontrar aqueles que se dizem ateu, que vai ficar te fazendo perguntas que não tem propósito. Então você não tem que perder tempo com isso. Você tem que identificar e falar assim, olha, se você quiser realmente melhor orientação, vai a tal lugar, ou isso no dia de hoje. Mas naquela época, eles eram perseguidos, tinham as dificuldades, porque se andava demais e não existia meios, nem WhatsApp como existe hoje. Então, as notícias, quando elas corriam, elas mais se tornavam problemas do que soluções. Então, quando ele colocou para que esses discípulos, quando chegassem a determinados lugares, que não perdesse tempo com isso, porque já era para se achegar, ou quando eles conhecessem que alguns lugares já tinha o conhecimento do Messias, já tinha conhecimento do Criador, já tinha conhecimento da base sustentativa da espiritualidade, ali sim. Por quê? É o efeito multiplicativo. Né? Hoje nós temos as casas que estão aí. Poxa, aí eu te convido aí na casa. Você vai lá, você se sente muito bem pela energia, pelo atendimento e tudo mais. Aí tem uma pessoa que chega para você e fala assim, poxa, Éder, eu tô com uns probleminhas, coisa e tal. Você conhece algum lugar onde eu poderia ir, que eu poderia entender isso e aquilo? Olha, eu fui num lugar que é isso, aquilo, coisa e tal. Você é multiplicador de conhecimento. Você é multiplicador de boa nova. Porque evangelho é boa nova. Então, quando eles colocavam a condição ali, não precisam perder o seu tempo. Mas, como eu disse, a gente precisa estudar aí, porque existe o sentido de que naquele tempo havia muita perseguição, naquele tempo havia muitas situações e as dificuldades. Até porque para você chegar num povo era muito mais difícil do que tudo. Né? Tanto é que quando se falava que Jesus estava no lugar, vinha gente de tudo enquanto era canto. Mas com eles era difícil. E quando você fala de Paulo de Tarso, quando ele vai aos gentios, ele sim, ele levou
Paulo foi aquele que mais explorou. Se a gente lê a literatura, a gente vai ver que ele chegou até Nero. Ele foi até Roma. Ele quis chegar a todos para mostrar que assim como ele teve aquela reforma íntima, né? Ele poderia fazer com que as pessoas pudessem enxergar, porque ele foi tão bruto. E ele falava, não, eu preciso convencer esses que também tinham o mesmo pensamento que eu. Por isso que ele foi aos mais, né? Ele foi aqueles que ele acreditava que poderia conseguir, que aliás se transformou Paulo, porque ele era tão temido quanto Saulo, né? Porque ele foi um militar, né, de alta patente. E quando ele chegava assim, que ele já estava dentro da conversão, já seguindo a Jesus, a Cristo, qualquer lugar que chegasse e falasse Saulo, todo mundo já tinha medo dele, achando que ele estava disfarçado, querendo catar a imposição. Mas não, até que foi favorecido, um dos apóstolos disse para ele, por que você não transforma seu nome? E aí colocaram Paulo. Aí foi Paulo, e o Paulo já modificou, né? Aí já se tornou a figura que passou pela transformação. Então, quando a gente vai falar de reforma íntima, a gente trabalha muito com propriedade a pessoa de Paulo, né, que se transformou de Saulo, o militar, para Paulo, o andarilho, que levou para tudo enquanto foi lugar, né, e foi de outras épocas, porque cada discípulo de Jesus na época foi designado, né? Porque Jesus, em sua ressurreição, ele ficou 40 dias e 40 noites com os seus, quando ele voltou. E ele ficou dando as instruções, porque eles estavam tudo acuados, estavam todos amedrontados. Então, quando Jesus esteve com eles, ele veio justamente fortalecer essa capacidade, e eles não podiam deixar matar aquela luz, porque eles já conheciam aquela luz. Então eles tinham que levar, porque Jesus, ele veio simplesmente fazer o que Moisés, os patriarcas, eles já colocaram. Eles vieram preparar o solo, Jesus veio fecundar, e a doutrina está vindo aí para colher. Até foi filmado que o Chico diz assim, né, que todos nós viemos do umbral. Aí ele se inclui, né? Uhum. Aí alguém fala, mas você não, né, Chico? Ele, não, todos nós. Então, nessa separação do joio e do trigo, você acha que está tendo, vamos dizer, aqueles espíritos compulsórios que você disse, está tendo uma última chance, ou algumas últimas chances, e esses espíritos que talvez se recusaram a reencarnar alguns séculos atrás, talvez estão vindo e tendo essa última chance antes dessa transição completa, para que ainda tenham mais uma purificação do seu espírito, ainda aqui na Terra? Sim, com certeza. Desde a Segunda Guerra, com aquele holocausto, aquela condição toda, aquilo foi um ato de barbárie, com muitos espíritos ruins, né? Eu não vou nem designar qual a região lá. E então, esses, devido a essas ações, não voltariam mais para cá. Eles teriam que ir para alguns lugares, né? Então, diante disso, vamos dizer que houveram essas prisões. Mas alguns pediram misericórdia para esse Uma nova criador, chance. uma nova chance. Então, como foi colocado, né? Chico mesmo relata isso, que se até em 69, se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, o planeta teria uma oportunidade para regenerar. Porque sempre foi dito ou foi colocado que o planeta ia acabar explodindo. Mas só que a gente for racional, poxa, se existe um Criador, se existe todos esses arquitetos espirituais que com certeza arquitetaram toda a vida aí em si, como é que eles poderiam deixar o planeta Terra ser destruído, já que nós temos só aqui no nosso corpo celeste, são 9 planetas e um Sol. Poxa, nós temos vizinho. Hoje nós sabemos que esses planetas não estão vazios.
Simplesmente é o formato. Aqui na Terra nós estamos com essa conjunção carnal, isso aqui está vestindo o espírito e isso aqui está vestindo o meu corpo, né? Então, existe as condições onde se aclimata, por assim dizer, né? A estrutura para se viver da melhor forma possível. Então, quando se fala assim, poxa, mas não tem vida em Marte, não conseguiu enxergar ninguém lá, mas você não consegue enxergar nem o seu pai que morreu aqui está falando no seu ouvido. Nem as bactérias a gente enxerga, Nem as né? bactérias a gente enxerga. Então, aí a gente está falando do físico, hein? Você Sim. veja só. Aí, quando você fala do espiritual, que é o que eu digo hoje, o homem ele precisa se renovar, ele precisa entender que o espiritual hoje é o contexto do todo. Nós temos que despojar essa ideia de que nós somos isso aqui. Porque hoje você está Éder, eu estou Paulo, mas no entendimento que nós temos, o que nós somos em outra vida? Né? Aí a gente começa a entender por que tem tanto pobre na vida, por que hoje está tudo sendo tão desestruturado, a ordem, não tem lógica para isso e aquilo, coisa e tal. Não, tá havendo o quê? Aquilo tudo que um dia foi compreendido, porque nós ainda, lamentavelmente, somos muito irracionais quanto à parte da inteligência. Então nós preferimos a guerra. Tanto é que a gente fala ali, olha, a polícia tá correndo ali atrás do bandido, pega. Puta, que bom, prendeu. Mas ele é um irmão espiritual nosso. É difícil a gente compreender isso? É, mas a gente tem que exercitar, e se a gente quer ver um novo mundo, a gente tem que mudar essa concepção. A gente tem que enxergar esse novo mundo. Por quê? A gente nem sabe se a gente passou por isso, a gente nem sabe, porque vai falar assim, ah, mas você está falando isso porque você nunca passou por isso. Bom, se eu não passei por isso, quem sabe eu tenho algum crédito. Se eu vou passar por isso, quem sabe não minimiza. Eu já tive a oportunidade de passar por livramento, como se fala, por determinadas situações. Então é assim, a gente tem que agradecer. E é uma das coisas que a gente menos faz, é agradecer. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Então essa passagem está em Marcos, em Lucas, e Mateus e em João. Então. Porque parece que é meio contraditório algumas coisas, né? Como aquele que tentar se salvar vai se perder, né? Então, Jesus colocava uma frase básica nisso tudo. Meu reino não existe mundo. Ele colocava também, na casa do meu pai há muitas moradas. Você vê que quando a gente começa a compreender tudo isso, ele começa a mostrar, aceite o seu trabalho. Seja resiliente com a condição que você está enfrentando. Eu posso dar um exemplo disso hoje, as pessoas que têm câncer. Mas hoje você vê que antes apavorava, quantas pessoas são curadas de câncer? E Jesus dizia, tua fé te curou. E parte de você. Então quando você aceita a sua obra, porque todos nós fomos planejados para estar aqui, esse Criador sabe o dia que nós tenhamos que sair de cena. Então aqui a gente pode entender por melhor sentido que isso aqui é um palco. E a gente tem que fazer de tudo. Mas cuidado para não ser orgulhoso por causa da vaidade, dos aplausos e tudo mais. Porque quando a gente está aqui falando, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque muitos podem não gostar de você e pode achar que isso é uma máscara. Todo aquele que fala de Jesus, ele vai ser combatido. Então, quando ele fala dessa condição, é um enfrentamento. Você tem que enfrentar a situação, porque se você se colocar em dúvida com o que você é, com o que você tem que fazer, aí pronto, você já começa a ficar participativo daquele coletivo que a gente está vivendo aqui. Por quê? As expiações são justamente as situações onde você está vindo já para se reestruturar. E as provas é o coletivo.
Então, quando você tem que entender, quando você tem que se renunciar, quando você tem que, no caso aí, como foi dito, carregar a sua cruz, carrega a sua cruz, entendendo, né? Porque tem até um desenhozinho na internet que coloca lá, todo mundo carregando as suas cruzes. Aí aparece um e fala, puxa, Deus, essa cruz está muito pesada para mim, né? Mas posso aliviar um pouquinho? Aí ele para no lugar, arranja um serrote e vai lá e corta um pedaço da cruz. E vai, e continua pesada. E vai, isso mais umas 4, 5 vezes. Aí chega todo mundo lá e está colocando as suas cruzes, porque tem um desfiladeiro, e todo mundo consegue atravessar. E chega ele cortou a cruz dele. Né? Fica para trás. Fica para trás. Tem uma mensagem que eu tava procurando aqui, e que a gente postou essa semana no Instagram, né? Que diz assim, ó, do Emmanuel. Muitos companheiros, na infância espiritual em que estagiam, desarvorados ante as provas necessárias, te induzirão à fuga ou dir-te-ão, né? Irão te dizer que o sacrifício é próprio dos loucos, acenando-te com o desânimo claramente mascarado de repouso. Né? Eu me lembrei dessa frase quando você dizia, né, que para que a gente vá de enfrentamento à tarefa, né, e outros dizem que é loucura, né? Não, mas Sim. Que benefício que você tem? Ainda mais naquela época e hoje também, né? Mas como você disse, eles iam cantando para enfrentar leões ali, né? Hoje a gente já não é tão perseguido a esse extremo, mas ainda assim a gente é atacado, né? de alguma maneira, né? Aqueles que buscam... Principalmente hoje, a gente vê aí, eu costumo dizer, esse advento da internet, ela veio para ser um instrumento tão bom, mas lamentavelmente ela é tão mal usada, né? E lamentavelmente a coisa é como um pavio de pólvora. Às vezes dá muita confusão por causa disso, principalmente hoje em rede social. Né? Eu vejo que até grupo de WhatsApp de família costuma ser bombardeado. Né? Então, quando a gente vê essa situação, eu costumo colocar assim, ó, nós temos 5 dedos na mão, mas nenhum dedo é igual, mas todos eles têm a sua utilidade. Né? Nada é à toa. Então, por mais que a gente tenha desafetos, por mais que a gente tenha aqueles que vão realmente lhe induzir a lhe colocar que você está no caminho errado, que você é um bobo, que você seja um iludido, você tem que enfrentar isso. Porque realmente é o que eu estava dizendo da cura do câncer. A tua fé te curou. Óbvio que quanto mais a gente estiver fazendo o nosso trabalho direito, vai incomodar. Porque a gente está no mundo de provas e existem pessoas que, como você falou ali, preferem dormitar. Deixa eu fazer isso aqui mesmo, é meu trabalho, coisa e tal. Como a gente vê, hoje as pessoas trabalham muito mais empregadas descontentes do que contentes. Porque elas são perseguidas, às vezes ela quer ter boa ideia, as coisas poderiam melhorar. E assim é a nossa vida, assim é o plano, mas a gente tem que vencer isso. E aonde está? A gente tem que agradecer mais. É o que Chico sempre ensinou pra gente. Né? Temos que agradecer mais. Porque os exemplos que nós tivemos desses grandes homens que acalentam o nosso coração, como Chico, em lindos casos de Chico Xavier, que já vem lá, desde os primórdios lá, que você dá risada. E ele, bom mineiro que era, né, adorava daquela risada dele e das próprias situações que ele enfrentava. Então isso não só ele, né? Não posso deixar de falar também de Divaldo, que como bom baiano também adora de dar risada das situações que enfrenta, né? Ele falando das viagens dele para o exterior e como ele se atrapalhava todo. Mas é assim, Jesus já colocava que tudo nessa terra a gente tem que tirar a melhor lição. Porque na hora de dançar é hora de dançar. Mas na hora de você falar com seriedade, você tem que estar ciente daquela situação. Você tem que fazer acontecer. Por que a gente, estudando tanto evangelho, né, há tantos anos, a gente tem tanta dificuldade de tirar da teoria e pôr na prática, né? Mesmo a gente tentando, buscando, a gente se vê tropeçando, né? Hoje eu conversando com um amigo, ele falando, não, Éder, eu sei que eu errei,
eu discuti com a minha namorada, eu tenho certeza que eu errei, mas na hora que eu estava discutindo, eu fui buscar coisa de tantos anos, tudo que eu sabia que eu ia feri-la, né? E aí depois baixou o sangue ali, né? Aí eu tô arrependido, mas eu reconheço que eu errei, né? Então, por que isso, né? A gente não tem quem não leia um evangelho, não tem quem não leia uma passagem de Jesus e não goste daquela mensagem, né? Não se sinta bem. Mas ao a gente fechar o livro, voltar para o dia a dia, sair do nosso templo religioso, é tão distante, né? A teoria da prática. Por que isso, né? Então, isso, como terapeuta comportamental, eu posso dizer para você que eu vejo muito isso e estudo muito isso. Por quê? Falava da condição da irracionalidade que nós temos. O sangue, quando esquenta. Volta o nosso atavismo primitivo. Pois é. Aí vem toda aquela situação onde você se acha o dono da razão, o dono da verdade. Né? Quando Jesus coloca que também os últimos serão os primeiros, é porque todo aquele que se rebaixa, ele está se permitindo a se engrandecer. Porque ele está sabendo da condição que ele não tem que comprar aquela condição odiosa que outro está lhe impondo. Né? É difícil a situação? Lógico que é difícil. Imagina hoje, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente está vendo, como que por exemplo, querer um mundo melhor quando você mesmo está se vendo envolvido em determinadas situações. Difícil. Aí a gente lê, a gente estuda, mas tem uma coisa, quando a gente vai fazer, igual eu dizia a oração, não pode ser um exercício labial, né? Porque em espiritualidade, você nem usa os lábios, você usa a mente. Então, quando você pega uma oração, quando você vai estudar, quando você realmente se desliga do todo e você coloca aqui, aí você está fazendo igual a água, né? Por exemplo, eu estou com essa caneca aqui, aí eu enchi com a garrafa ali, mas eu vi que tem uma coisa lá no fundo lá. E aí? Como é que eu vou fazer para trocar ou para tirar essa sujeira que está ali no fundo? Sem virar a caneca. É a mente da gente. Eu tenho que ir trocando, né? Então tem aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a nossa mente. A gente tem que se permitir a se favorecer. Porque como eu disse para você, quando você vai visitar uma pessoa no seu leito de morte, por assim dizer, igual no hospital, quando ela está desenganada, nossa, como é interessante quando você começa aquela pessoa e ela realmente ela abre o seu coração e ela fala: se eu pudesse, se eu tivesse, se, o se. O arrependimento, né? É o que você falou da consciência aí, quando a pessoa chega, conversa e fala: puxa, eu fiz isso. E agora? Foi feito, lamentavelmente. Não dá para voltar, né? Não dá para voltar. Tanto é que quando a gente tem como é que eu poderia dizer, contatos com o plano espiritual de outra dimensão, né, que pode te mostrar como é que é as condições, nenhum deles fala que é fácil viver aqui na vida. Nenhum deles fala que é fácil você mudar de uma hora para outra. Porque nós estamos dentro de uma base que não é de agora, de 30, 40, 50, 100 anos. Não, isso já vem vindo de lá. Então, nós estamos aí com alguns vícios, por assim dizer, e nós temos que vencer esses vícios. E às vezes milenares, né? Milenares, com certeza. Com certeza, você falou tudo, porque se a gente estava falando de Adão 40 mil anos antes de Jesus na Terra, e se a gente entender que depois foram vindo os patriarcas, né? E você sabe que era um tempo de barbárie, você sabe que precisava se matar, você sabe que precisava se defender, você sabe que precisava se fazer muitas coisas que por vezes não era lícito. Mas tudo isso tem uma condição, porque quando Jesus diz: faça ao teu próximo gostaria que fazia de você, então eu não posso pensar em roubar o outro, eu não posso pensar em matar o outro.
Como ele também diz, o escândalo se faz necessário, mas ai daquele que seja o condutor do escândalo. Então, paciência, né? Então, os tempos que a gente está vivendo hoje, como você tinha até colocado, que eu passei essa frase aqui que eu ia colocar lá, é assim, tudo faz sentido, mas nós precisamos ter a compreensão. Porque tudo que está aí depende, num todo, mas depende também de mim. Porque se a gente visse melhores exemplos, a gente se melhoraria. Mas a gente continua vendo esses jornais que tem publicidade paga, tem as notícias direcionadas para justamente mexer com o nosso emocional. E o emocional é a coisa que mais nos desestrutura. Lamentavelmente, essa condição de transição planetária, tristemente a gente vai ver muita gente que não vai aguentar essa pressão. E já é certo que haverão suicídios, ainda mais que as pessoas agora estão muito mais fadadas à tristeza, porque tem muita gente ficando sozinha, né? Tem muita gente aí em relutância, seja com casamento, seja com família. Então tem muita coisa que está vindo de encontro aí, onde tristemente você pode aconselhar, mas vai depender da pessoa, né? O Emmanuel diz assim, né? Ninguém poderá ver o mundo através dos seus olhos, nem caminhar pela terra através dos seus passos, né? E por mais que nos doa, que a gente possa fazer a nossa parte, né? De Sim. consolar, espalhar o bem. A todos esses que estão nos acompanhando e estão nos vendo falar sobre toda essa propriedade espiritual, que estão no processo de luto, que procede de sentir uma perda, que todos vocês possam entender que não se influencie pela dificuldade pensando na perda, porque esse pai, ele é misericordioso. Então, ele jamais abandonaria a sua criação e os seus filhos, por assim dizer. O que acontece é que esse processo, ele vem justamente para você abandonar uma vestimenta que por alguma forma foi afligida por essa desarmonia, que a doença é uma desarmonia, né? Ou algum acontecimento que veio a enlutar. Mas eu digo a vocês que hoje, em vossas preces, que possa realmente agradecer a Deus, porque em todos os lugares do mundo, quando você puder olhar para os lados, seja no sol, seja na chuva, seja no que for, até no pet, se vocês estiverem ao lado, que acredite e agradeça, porque nada é por acaso nessa vida. Então, vocês que estejam lutados, que possam receber as vibrações aqui desse programa abençoado, na pessoa do Éder, toda a sua equipe, e eu, que graças a essa bondade divina, que sempre quero acalentar esses corações desalentados, que vocês possam receber da melhor forma possível esse expoente de estarem sendo envolvidos pelo amor supremo, pelo amor maior, que vocês possam estar agora deixarem desse ponto de fragilidade, porque isso é momentâneo, tudo passa. A vida, ela é simplesmente um ponto de referência, começa e termina, mas a gente precisa entender o que é começo e o que é término, porque para nós o que parece que terminou agora vai ser o início, tá bom? Que todos vocês estejam aí nessas condições de lutados ou de perdas ou coisa parecida, que possa receber agora, nesse momento, toda essa acepção, né, espiritual, essa condição de uma conexão maior e vibracional de coração para coração. Que Deus abençoe a todos e que todos vocês possam estar sempre dentro da certeza que Deus não escreve errado, como diz o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe isso. Ele escreve o certo no certo. Então, não existe desvio. Se existe desvio, somos nós que colocamos. Então, todos vocês aí recebam esse acalento de todos os amigos espirituais que estão envolvidos conosco e que, com isso, aqueles que já frequentam alguma casa
possa se favorecer aí de um axé muito maior ainda dentro da conexão com os próprios espíritos conhecidos. Deus abençoe a todos vocês e os seus corações e pense, se sofrer, o espírito também sofre. Se você se alegrar, é difícil, mas entenda que isso é um período. Você tem direito a viver. Você tem direito a dar continuidade com isso tudo. E quanto mais for pela compreensão, melhor virá o resultado para todos, seja aqui na terra como no céu. Eu queria saber, ela diz, né? Eu queria saber por que eu tive que ver morrer minha mãe e meus 2 filhos e todos morreram em casa. Eu acho isso estranho, né? Esse tipo de prova dura assim, né? O que a gente pode dizer para alguém que passa uma prova tão dura como essa? É mulher ou é homem? Mulher. Querida, o que eu posso dizer para você é que assim, como eu havia colocado um pouco antes, nada é por acaso. De repente, eles precisavam da sua presença nesse desfecho. Porque muitas vezes, a gente falava aqui, se você estava acompanhando a condição do podcast no todo, a gente ouve muitas histórias em hospitais. Então, o se é aquilo, sabe? E se você não estivesse presente no momento que aconteceu? A presença ela é espiritual, tá? Então, por mais que a gente chega lá e a gente subitamente encontra uma cena ou então teve que conviver com ela, tem um porquê. Eu mesmo, meu pai fez 6 anos ontem de desencarne e ele morreu praticamente nos meus braços. Então, o último arfar dele, depois que eu dei banho nele, o último arfar dele foi junto a mim, meu irmão, minha irmã. E aí eu posso colocar para você assim, foi bom? Foi ruim? Existe uma obra maior para isso. Então, se eu estava ali e a gente estava colocando de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a gente só tem que se desprender de que isso possa ser castigo. Não existe castigo. Deus não está castigando ninguém. O que existe é o que a gente ainda não entende, que é a projeção de que um dia nós poderíamos estar envolvidos no desfecho de determinada situação, assim como nós mesmos. Tem muitas pessoas que têm pavor de falecer, desencarnar sozinha. Por quê? Porque o espírito, por mais que se entenda que a vida vai acabar ali, o que vai acabar ali é o material. Mas não entendo a sua situação, se quiser depois expor, eu posso lhe ajudar a compreender, mas a condição é que foram só os órgãos que pararam de funcionar. A matéria. O espírito, você pode ter certeza, esteve ali e captou todo momento. E eu posso dizer que dependendo da sua reação, você pode até ter favorecido ao desligamento para que pudesse ir para o plano espiritual, que eu também não sei agora qual foi a causa-morte dos 3, mas com certeza eles foram assistidos. Só que em algumas situações há facilidades e há dificuldades, e tudo criado por nós mesmos. Tá bom? Ele percebia que havia ali um espírito que não se manifestava, não falava nada, ficava só olhando para ele. E ele ficava pensando, por que ele não fala nada, ele não quer ajuda ou coisa parecida? E isso o incomodava. Até que um dia ele chegou e resolveu falar com esse espírito, né? Então, no dia de sessão, ele disse, puxa vida, há um ano que eu o vejo estar aqui, há um ano que o senhor não se manifesta, o senhor não quer ajuda, o senhor não quer que nós ajudemos o senhor em alguma coisa, todo espírito precisa evoluir, e a gente está aqui de coração aberto para lhe escutar. E o espírito, o algoz, olhando para ele, ficava com aquela cara assim, né? E foi. E ele não se contentando com tudo isso, em uma outra sessão também, ele chegou e falou, mas o senhor não quer mesmo ajuda? E o espírito então resolveu relatar.
Você quer mesmo saber quem eu sou? Você quer me ajudar? E ele falava, sim, nós estamos aqui para um trabalho justamente em ajudar todos aqueles que precisam. E se o senhor está aqui, a gente pressente que precisa de ajuda e nós gostaríamos muito de poder lhe ajudar. Ele falou, olha, o espírito falou para ele, olha, esse 1 ano que eu passei aqui nessa casa, eu aprendi muita coisa. Até os meus desejos de vingança já se extinguiram, né? Então é melhor deixar isso para lá. Então Erasmino chegou para ele e falou, mas seria melhor que o senhor abrisse seu coração, se purificasse. Isso vai ser muito melhor para o senhor, porque todos nós precisamos falar. É alguma coisa de passado que está presa ou que está lhe aprisionando, né? Ele falou, eu não precisaria. Mas você quer mesmo saber? Sim, eu gostaria muito de lhe ajudar. Ele falou, bom, a pessoa que me prejudicou está aqui. Está aqui entre nós. Ela me fez muito mal. E eu persigo essa pessoa há muito tempo. Eu a encontrei e eu queria destruir essa pessoa. Eu desejava destruir ela como ela destruiu a minha vida. Quase que eu consegui. Mas como ele conseguiu ajuda e esses espíritos evoluídos conseguiram me fazer compreender que o meu intento era errado, hoje eu estou num novo entendimento. Então, eu não preciso mais dessa situação. Mas o senhor não quer falar o que foi que aconteceu? Porque todos os espíritos que vêm aqui falam pra gente o que foi que aconteceu, o que causou isso e aquilo, coisa e tal. Ele falou, você quer mesmo saber? E ela falou, então, eu convivi com uma pessoa que se dizia ser meu amigo. Nós tínhamos negócios juntos, né? Nós vendíamos escravos e tudo mais. As coisas não estavam indo muito bem e eu precisei viajar. E esse que se dizia meu amigo, ele simplesmente aproveitou. Ele se aproveitou da minha condição de estar longe dos meus e ele vendeu a minha mulher e as minhas filhas. Então, como ele era muito próximo de nós, ele conseguiu ludibriar a minha querida esposa e as minhas filhas e as vendeu para um mercador. Esse mercador as colocou no navio e esse meu amigo, suposto amigo, também foi. E lá, simplesmente, naquela condição de conter, mas o mercador, vendo pela condição, simplesmente abusou da minha mulher e da minha filha mais velha. E colocou que toda a tripulação fizesse a mesma coisa. A minha mulher e a minha filha mais velha acabaram morrendo com toda a situação. E a minha filha mais nova, por ser novinha, cortaram a língua dela para que ela não falasse nada e ela foi vendida como escrava. Então, quando eu cheguei de viagem, que eu procurei, já não achei mais meu amigo, não achei mais minha família, e aí sim eu fui entender a coisa toda. E eu viajei até o último dos meus dias, caçando ele, porque ele ia me pagar por tudo que ele, o mal que ele me fez. E Erasmino já sentindo já, né, que aquilo poderia ser com ele, né? Começou a suar frio e tudo mais, conforme mesmo relata lá. E o espírito obsessor chegou para ele e falou assim: e essa é a minha história. Mas hoje eu já vejo tudo por um outro plano. Eu consegui ser ajudado por esses amigos iluminados. E eu aprendi que quem faz, paga. Então isso já não é mais comigo. Então agora me ofereceram ajuda
eu vou ser ajudado. E eu desejo que vocês agora entendam que eu não vou mais aparecer e essa é a minha última vez aqui. Erasmino falou, mas se você falou que a pessoa que estava perseguindo estava aqui, não pode nos falar quem é? E ele novamente ele falou, você quer mesmo saber quem é? Quero, desejo, eu estou muito ávido de querer saber essa verdade. Foi você. Nossa. O espírito partiu e Erasmino quase teve um troço, né? Com isso, lógico, ele ficou muito mal, porque a consciência é o nosso maior tribunal, né? A gente pode querer enganar quem quer que seja, mas a gente não consegue enganar Deus, não consegue enganar a gente, muito menos aquele, se ele descobrir do que a gente fez. E ele ficou muito mal, ele precisou ser orientado, ele deixou de ir ao trabalho, mas aí eles deram um espaço de tempo para ele, começaram a levar ele novamente para os trabalhos, começaram a fazer, reacender a chama dele, explicando para ele que ele deveria esquecer, porque o que estava feito, não adiantava mais ele se revoltar agora consigo mesmo, de uma certa forma ele ia ter que se responsabilizar por isso. Então, com esse entendimento, ele voltou ao trabalho dele, pedindo misericórdia para o Espírito, já que ele já conhecia a história agora, e pedindo misericórdia para Deus, que numa próxima oportunidade ele já sabia, né, que ele teria que passar por algum tipo de desventura pela condição da causa e efeito.